Olá, eu gostaria de comentar hoje sobre aquilo que penso eu seja a pedra de toque desses grupos ultra tradicionalistas que estão aí na igreja e que, por conta disso, são reacionários, são fundamentalistas e se opõem ao Papa, aos bispos, à Conferência Episcopal, à campanha da fraternidade, a qualquer coisa que a eles cheire aquilo que eles chamam de modernismo, que é, na verdade, uma dificuldade na aceitação do Concílio Vaticano II. E as nossas comunidades, elas precisam voltar a ler os textos do Concílio Vaticano II e o magistério posterior dos papas, de Paulo VI, especialmente, até Francisco. Ora, o que é o concílio enquanto tal? Na vida da igreja, os concílios são sempre as reuniões dos bispos, algumas vezes no início sem a presença do Papa, apesar de terem os delegados do Papa, para resolverem questões doutrinais e também questões de caráter não doutrinal, pastoral ou disciplinar. 21 concílios aconteceram na nossa história, concílios gerais ou ecumênicos. O último aconteceu dos anos de 62 a 65, chamado Concílio Vaticano II. Ele foi anunciado pelo Papa João XXIII lá em 25 de janeiro de 59, poucos meses depois de ser eleito. Depois o Papa, no mesmo ano, escreve uma encíclica chamada Ad Petram Cathedram, e nessa encíclica ele coloca as motivações do concílio, a saber, 3. O incremento da fé, a renovação dos costumes e a renovação e adaptação da disciplina da igreja para os tempos atuais. Em 62 começa o concílio. Nós temos a primeira sessão no dia 11 de outubro de 62, recordando que 11 de outubro de 431 é quando nós temos a definição do dogma da maternidade divina de Maria. E o concílio Vaticano II começa como sendo o mais universal dos concílios. Imaginem que na primeira sessão estavam reunidos com o Papa 2.540 bispos. Então nós tivemos ao longo de 4 sessões, 62, 3, 4 e 5, uma grande quantidade de bispos de todos os continentes do globo discutindo temáticas para resolver questões de caráter basicamente pastoral. O que não significa, que está um grande erro que alguns cometem, que o concílio não tenha trabalhado questões doutrinais. Não, o concílio trabalhou doutrina em todos os seus documentos. Todos eles são atravessados por pontos doutrinais. O concílio não definiu dogmas, o que é diferente. Por que é importante recordar isso, gente? Porque o Concílio Vaticano II é parte constitutiva da tradição da Igreja. Ele é magistério extraordinário da Igreja. Nós não podemos colocar em questão o concílio. Ora, alguns grupos vão dizer assim: não, o concílio interrompeu a tradição da Igreja. Errado. O concílio não interrompeu a tradição da Igreja. O concílio continua relendo a teologia, desenvolvendo a teologia da tradição da Igreja e, portanto, continua relendo a doutrina e desenvolvendo a doutrina da tradição da Igreja. O concílio, ele é hoje o horizonte de visão da Igreja Católica. Quando nós olhamos para o mundo, para a realidade, nós não podemos olhar mais com os olhos pré-conciliares. Por quê? Porque se supõe que nós chegamos a um nível X de evolução do pensamento que se desenvolve nos documentos conciliares. Ora, nós olhamos para a frente do concílio, não para trás do concílio. O concílio é o nosso marco de visão. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que lembrar que todo cristão católico tem como horizonte de visão o Concílio Vaticano II, o magistério posterior dos papas, o magistério que chega a Francisco. Se algum grupo não cita os documentos do concílio, não cita os documentos dos papas posteriores, os documentos de Francisco, cuidado, porque provavelmente é um grupo que tem problemas seríssimos com o magistério da Igreja.